Olá pessoal, então vamos começar mais um curso. Ah, Agora a gente vai ver um pouquinho mais da parte de performance em Deep Learning e os hardwares que a gente utiliza para executar isso de forma eficiente. Então, tanto para fazer o treinamento quanto quando a gente quer fazer inferência de modelos. E aí dentro dessa disciplina, de forma bem resumida, a gente tem três principais objetivos. E dentre eles a gente vai avaliar arquiteturas e sistemas de IA. Arquiteturas a gente fala no sentido dos devices, dos hardwares que a gente utiliza para executar os modelos. Então a gente vai dar uma olhada tanto na parte que se refere ao design dos sistemas e as métricas de performance para avaliar a execução dos modelos nesses hardwares. Um segundo ponto é a avaliação dos algoritmos de otimização para redes neurais profundas. Então, quais são as alternativas que a gente pode inserir no modelo para aumentar a velocidade ou para reduzir os requisitos de execução desse modelo? E aí, os requisitos a gente se refere tanto ao espaço utilizado pelo modelo, redução de parâmetros, ou a memória que ele usa para executar no hardware. Como a gente otimiza a execução das operações para que a gente diminua esses requisitos. E um terceiro ponto é a exploração de técnicas para melhorar tanto o treinamento quanto a gente monitorar a performance desse modelo durante os testes. Então, que alternativas a gente tem para a escolha de parâmetros, para a estratégia de termos e para realizar a avaliação e os testes. Isso envolve também outros pontos, como a escolha dos modelos ou a configuração das camadas. Então, toda essa parte mais prática de execução a gente vai ver nessa disciplina. Então, a gente focou na parte teórica, na definição dos modelos na primeira disciplina de aprendizagem profunda, e agora a gente vai ver conceitos relacionados à execução de forma mais prática. E aí, como a gente já sabe, os modelos de Deep Learning eles começaram a serem pesquisados em alta escala depois do resultado do AlexNet na competição do ImageNet. Então a gente teve uma grande redução da acurácia, uma grande redução do erro, na verdade. Então, melhorou bastante a acurácia em relação a técnicas que utilizam algoritmos de computação clássica. Por exemplo, SIFT, Surf, que é baseado em descritores com features pré-definidas. E aí, a partir do AlexNet em 2012, a gente teve o desenvolvimento de várias arquiteturas de redes neurais profundas que foram melhorando essa performance, diminuindo o erro, até uma taxa que a gente considerava que era menor do que o humano conseguiria dentro do desafio do ImageNet. E a gente sabe que essa melhoria de acurácia ela vem também com o aumento da complexidade do modelo. Então, diferente desses modelos que usam computação clássica, os modelos de redes neurais profundas eles são extremamente grandes e com um grande número de parâmetros. Então, para realizar a otimização, para realizar o treinamento desses modelos, a gente requer muito mais recurso computacional do que a gente precisava anteriormente. E aí a gente tem um exemplo da AlexNet, então a rede ela utiliza camadas convolucionais com camadas totalmente conectadas no final para realizar a classificação e precisa ser paralelizada para ser executada na GPU por causa do seu requisito de espaço para realizar o treinamento, para inserir isso dentro da memória do device. E a entrada da rede ela tem 150 mil dimensional aproximadamente, só a parte de entrada, fora todo o resto da arquitetura que a gente precisa armazenar os pesos, os bias e os valores de gradiente quando a gente estiver otimizando. E a gente viu
na disciplina passada, na parte de sistemas heterogêneos, que a gente precisa de hardwares especializados para otimizar tanto a execução das operações, tanto o consumo de energia. Então a gente tinha uma tendência de desenvolvimento dos processadores. No início dos anos 80, 90, 2000, a gente tinha a tendência de desenvolvimento das CPUs, que seria a predição da lei de Moore, que na medida que a gente ia diminuindo o espaço dos transistores, a gente tinha mais recurso e menos custo associado para o desenvolvimento desses processadores. Mas aí, na medida que a gente vai avançando, a gente vê que a gente tinha um limite para essa redução do, da tecnologia que a gente utilizava nos processadores clássicos, e a gente não tem o ganho de performance que era esperado a partir de 2010 para frente. Da mesma forma, a gente viu que diminuir demais o tamanho do transistor levava a erros na predição. Então, você tem uma estrutura menor para armazenar uma carga de energia, para armazenar uma corrente, começava a ter vazamentos, e aí a tecnologia que precisava ser utilizada para armazenar esses dados foi avançando, e com isso o custo de produção ele também foi avançando. E da mesma forma, a energia consumida ela foi aumentando com o passar do tempo. E aí, mesmo com o avanço das tecnologias que são utilizadas nos processadores de controle, existe também um limite de execução de operação, porque eles empregam lógicas de controle complexa e um controle de fluxo sequencial. Então não tem muita margem de otimização que a gente pode realizar para executar, por exemplo, um modelo que tem milhões ou bilhões de parâmetros, que a gente precisa de uma computação massiva e paralela para tornar a execução do modelo eficiente. E com o passar do tempo, a gente teve técnicas específicas para melhorar a execução desses modelos nos devices, nos hardwares, e recentemente até as fabricantes de CPUs estão inserindo instruções que são otimizadas para a execução de modelos de redes neurais. Então a gente tem muitas aplicações de Deep Learning em diversas áreas, e os fabricantes eles estão vendo que é necessário adaptar os chips, adaptar as estruturas dos hardwares para executar esses algoritmos de forma eficiente. Então mesmo em CPUs a gente já tem instruções voltadas para a execução eficiente de matrizes, por exemplo. Então, a gente viu que consegue particionar os dados para que eles caibam em regiões compartilhadas do processador, ou regiões de alta performance, como registradores, e a gente consegue realizar a multiplicação nessas regiões. Por exemplo, uma multiplicação por tiles, que a gente pega uma sub-região e multiplica para ter um resultado intermediário de forma mais rápida, utilizando o paralelismo do sistema. E aí, com essas instruções, a gente consegue otimizar bastante a execução dos modelos. E se a gente compara versões diferentes do mesmo fabricante, aqui a gente tem o da Intel, a gente tinha até um tempo atrás as instruções AVX, que eram utilizadas para otimização de instruções vetorizadas. A gente viu a estrutura SIND, que você tem um conjunto de dados sendo processado em paralelo. Então essas instruções AVX são voltadas para esse carregamento eficiente de um subconjunto de dados de forma vetorizada, e para eles serem processados de forma paralela no core do processador. E aí isso foi substituído para as instruções AMX, que faz essa operação dentro do conjunto de dados voltados para operações em matriz, por exemplo, a multiplicação de matriz.
E a gente tem um ganho de até 16 vezes para operações em pontos flutuantes e 8 vezes para operações inteiras. Então, mesmo com essas otimizações, a gente consegue melhorar bastante a execução dos modelos em hardware como CPU, mas eles são voltados para a gente otimizar a inferência. Então, quando a gente vai fazer treinamento, a gente precisa de um device que tem muito core, a gente precisa realizar muitas operações em paralelo, então o ideal é que a gente tenha um hardware especializado para fazer o processo de treinamento. E aí, para a gente treinar com alta performance, a gente tem arquiteturas de domínio específico. Então, por exemplo, a GPU a gente sabe que é muito utilizada para fazer o treinamento. Então, a gente já tem GPUs dedicadas para o treinamento eficiente de modelos de larga escala. A gente já tem servers que são dedicados para fazer treinamento de modelos de IA. E a gente tem sistemas também que servem para a gente fazer o treinamento, mas que são voltados para a gente fazer a inferência, como TPUs ou FPGAs que a gente pode adaptar para executar os modelos de forma eficiente em diversos cenários. Por exemplo, quando a gente vai executar em sistemas de borda. E além das arquiteturas dos hardwares de domínio específico para a gente executar os modelos de forma eficiente, a gente tem também as linguagens de domínio específico para a gente otimizar a execução das operações. Então, além do hardware, a gente precisa da interface para comunicar com o sistema e executar as operações de forma eficiente. Então, a gente sabe, por exemplo, que TensorFlow, PyTorch e o Relay ou o CUDA são exemplos de linguagens que fazem operações que são comumente utilizadas em modelos de redes neurais de forma eficiente. Então, a gente já tem diferentes implementações, por exemplo, de convoluções que vão ser executadas. A gente vai chamar a operação, vai chamar a camada e ele vai organizar o sistema para executar essa convolução de forma eficiente, dependendo do tamanho do dado, da quantidade de informação que a gente está processando. E a gente tem um exemplo de GTX 580, então a gente vê que tem a performance que é muito superior à unidade de processamento central que a gente tinha na época. Então, essa GPU ela foi utilizada para o treinamento do AlexNet. E aí a gente tem essa estrutura da arquitetura da GTX 580 que usa a arquitetura Fermi. E ao longo dos anos isso foi avançando para estruturas como a da arquitetura ADA, que a gente já tem milhares de cores dentro da estrutura da GPU, que é dedicada para a gente executar os modelos ou treinar os modelos de IA da forma mais eficiente possível. E esses sistemas, além da gente ter diversos cores para otimizar a execução paralela, a gente tem estruturas de dados e unidades que são dedicadas para a gente fazer as operações existentes nesse modelo de forma eficiente. Então, por exemplo, a gente tem unidades que já fazem a multiplicação e o acúmulo, que é muito utilizado dentro de redes que usam camadas MLP totalmente conectadas. A gente viu que é um somatório linear das fitas de entrada. Depois a gente aplica a função de ativação não linear, mas em sua maior parte, a maior quantidade de computação é realizada no somatório linear que a gente tem da camada, e essas unidades eles já fazem a multiplicação e o acúmulo para fazer isso de forma eficiente no hardware. E da mesma forma, as convoluções a gente tem a convolução passando, no final a gente vai ter multiplicações dos pontos da região da imagem e depois o acúmulo desses pontos dentro do pixel central que a gente está olhando. E a gente tem a comparação para cada operador e o número de operações que a gente pode executar para esse operador, o pico de operações que a gente pode executar para esse operador. Então na GPU, por exemplo, a gente já mede isso em tera, então TOPS é tera operações por segundo.
E ao longo dos anos a gente teve uma evolução também nos modelos. Na medida que a gente vai evoluindo o hardware, a gente tem mais recursos para executar, a gente também consegue aumentar a complexidade dos modelos que a gente pode treinar nesse hardware. Então, com hardware especializado, a gente tem modelos cada vez mais robustos ou mais complexos. Então, de 2012, a gente tinha um modelo que utilizava aproximadamente 62 milhões de parâmetros, e em 2023 a gente já tem modelos com 22 bilhões de parâmetros. Isso é um exemplo de um modelo grande para a visão, mas a gente sabe que já tem diversos outros modelos, até de linguagens que a gente já tem 70 bilhões de parâmetros, como por exemplo o Llama ou o GPT.